chegaram em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, vamos olhar para servir de inspiração para a nossa vida, uma história de libertação e de salvação. E a história só é completa quando existe essas duas coisas, libertação e salvação, ou quando existe cura e salvação, ou quando existe prosperidade e salvação, ou quando existe a compra de um imóvel novo e salvação. Somente assim uma história é perfeita, é uma história completa. E nós temos aqui uma história completa, uma história de libertação e de salvação. Vamos ler, ela é muito significativa, e por isso ela está em 3 dos 4 evangelhos, com narrativas complementares, que nos dão subsídio para trazer proveito para a nossa vida e para nós crescermos no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, o texto é longo, mas eu vou ler apenas do versículo 16 até o versículo 20, embora nós vamos abordar os aspectos citados do versículo 1 em diante. Marcos 5, 16 a 20 diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Mantenha a sua Bíblia aberta, você vai precisar dela. Feche os seus olhos, se concentre. Querido Deus, chegamos naquele momento mais importante da história da humanidade. Um momento que propicia aquilo que todos querem no mundo, desde o ateu até o religioso, do culto ao ignorante. Chegou aquele momento em que o mundo pode ser melhor, que a sociedade pode ser melhor, em que um país ou uma família podem ser melhores. Chegou o momento em que a tua palavra foi aberta, mas eu lhe peço que ela seja mais do que aberta fisicamente. Ela seja aberta no sentido e no campo espiritual, chegando a invadir regiões da nossa vida com poder e autoridade. Eu lhe peço que essa palavra agora aberta seja também revelada. Essa palavra aberta agora seja uma palavra poderosa para mudar pessoas, e é isso que fará com que o mundo seja melhor. Eu lhe peço que essa palavra aberta agora transforme destinos temporais e eternos. Que essa palavra aberta agora rompa com um ciclo de destruição feito por Satanás. Eu lhe peço que essa palavra aberta destrua cadeias, envergonhe potestades, expanda o teu reino e dê glória ao teu nome, Jesus. Que a tua palavra aberta agora chegue aonde a ciência não chega, aonde a sabedoria humana não chega. Chegue no lugar que passa do campo até da nossa vontade, do nosso desejo, e invada a alma e o espírito, e cause transformações profundas. Para que isso aconteça, meu Pai, meu Senhor, uso da autoridade que o Senhor nos dá no nome de Jesus, para dizer a Satanás: fique quieto, para dizer ao inferno: pare,
para dizer aos demônios: vocês não têm mais autoridade sobre nenhuma pessoa neste lugar. Para estabelecer um marco de domínio de território, do teu território, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, declaro a semente preciosa liberada para produzir frutos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tomem o seu lugar, podem se assentar. Graças a Deus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja acreditado a Jesus. Sempre e em tudo. Ele que é digno. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é merecedor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. A história que quero falar para vocês, ela apresenta o contraste entre bens interiores e bens exteriores. Ela acontece num dia, começa aqui no capítulo 4, no versículo 35, com as duas primeiras palavras, naquele dia. É um dia específico, é um fato histórico. Aconteceu naquele dia a ação de Jesus em direção a duas tempestades. Uma tempestade exterior, que afetava a vida exterior de pessoas, e uma tempestade interior, que afetava o interior de alguém, ou de alguns. Naquele dia, Jesus usa do seu poder e da sua autoridade para apaziguar as duas tempestades. Tempestades que poderiam e estavam influenciando a vida de pessoas e certamente levariam aquelas pessoas à morte. Tanto a tempestade exterior como a tempestade interior. Uma primeira tempestade acontece no mar da Galileia, quando um barco está indo a pique, devido ao vento forte, ao mar revolto, e aquele barco está prestes a afundar, e Jesus está ali, naquela tempestade exterior, naquela tempestade que mete medo em homens rudes, homens acostumados com tempestades, mas que mete medo neles, a ponto deles pensarem: essa tempestade vai nos matar. Mas Jesus está lá, e aquela tempestade que estava fora deles, mas que atingia o seu interior, impregnando neles medo, temor. Aquela tempestade exterior estava sujeita a Jesus, e vocês conhecem o texto bíblico, quando Jesus se levanta e ordena ao mar: se acalme, e ao vento: cesse, e o vento e o mar lhe obedecem, e aquela tempestade deixa de existir. Já trago para ti uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de fé, que todas as tempestades exteriores da tua vida, elas estão debaixo do olhar do Senhor Jesus Cristo. Pode parecer que ele está dormindo, mas diga para o seu irmão: ele está bem acordado, irmão, ele está bem acordado. Ele está bem acordado. As tempestades exteriores da vida que causam medo, pavor, que mexem, que agitam o interior de uma pessoa, estão no controle do Senhor. E naquele dia, naquele de 12.060 dias que Jesus viveu nesse mundo como homem, naquele dia específico, Jesus acalma aquela tempestade. Completei 60 anos de idade. Quantos anos você está completando hoje, Pedro? 28 anos de idade. Em cada um dos meus dias, Jesus já acalmou muitas tempestades ao redor. Quem tem esse mesmo testemunho na sua vida? Aleluia. Eu sei que todos têm. Quem pode lembrar
desse dia que Jesus acalmou uma tempestade sua. Levante a mão e grite: aleluia! Naquele dia, Jesus acalmou essa tempestade exterior, mas naquele dia também, Ele acalmou a tempestade que estava no interior de um homem, ou dois. E eu faço a pergunta, porque nesse texto, nessa história bíblica, está a faca e o queijo para os incrédulos, para os céticos questionarem a palavra de Deus. Porque a mesma narrativa é feita no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porém, Marcos e Lucas falam que havia um homem endemoniado numa região chamada Gadara, ou Genezaré, mesma coisa. E no Evangelho de Mateus dizem a mesma história, que eram dois homens. Quando você olha aqui em Mateus, veja lá, Mateus no capítulo 8, diz no versículo 28, quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro. E aqui começa uma história de Jesus acalmando tempestades. Aqui em Marcos capítulo 5, falando da mesma história, do mesmo momento, diz no versículo 1, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio ao encontro deles. E quando você olha em Lucas, também no capítulo 8, você encontra a narrativa no versículo 26 do capítulo 8 de Lucas, que diz: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica em frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao encontro dele um homem possuído de demônios. Eu quero destruir essa narrativa da incredulidade, da dúvida, do questionamento da palavra de Deus, porque de fato está redigido, está escrito no Evangelho de Mateus que eram 2 endemoniados, e está escrito no Evangelho de Marcos e de Lucas que eram 1 endemoniado. Eu quero destruir essa narrativa. Vem cá, Ridiane, me ajuda numa ilustração que fica mais fácil para todo mundo entender. Vamos imaginar que nós 2 viemos a um culto ontem aqui na igreja. Participamos do culto. E que a Leonor, minha esposa, e a Vanessa, a esposa dele, não vieram. Ficaram em casa. E nós participamos do culto e vamos imaginar que ontem houve um apelo para salvação e algumas pessoas, 2, 3 ou 4 ou 5, aceitaram a Cristo como Salvador. Vamos imaginar que quando eu chego em casa, a Leonor me pergunta como foi o culto. Além de dizer foi bom, eu digo houve conversão na igreja. Ela pergunta, é mesmo? Pessoas aceitaram a Cristo? E eu digo para ela, sim. Teve um homem que ele chegou à frente em lágrimas, chorando, mostrando não só pelas lágrimas, mas por soluços arrependimento. E eu orei por ele, e quando eu orei por ele, ele foi batizado no Espírito Santo. E aí ele testificou que era um traficante de drogas, e que naquele dia tinha tentado suicídio, e ele ali reconheceu que Jesus era o Salvador. Foi marcante. A Leonor vibra, ela diz, Vamos imaginar que o Rediane chega em casa e a Vanessa faz a mesma pergunta. Como foi o culto? Houve conversões? Ele diz sim, 10 pessoas aceitaram Jesus. Tem alguma mentira na história da minha parte ou da parte dele? Alguém está equivocado? Ele encerra o assunto e eles vão dormir depois de comer queijo, que ele é mineiro. Aí eles vão dormir. Eu e a Leonor comemos por força de hábito dela e de obrigação minha legumes e vamos dormir.
Eu pergunto, é a mesma história. Mas ele olhou por um prisma, e eu olhei por outro prisma a mesma história. Ninguém mentiu, ninguém errou, ninguém se equivocou. Mas pela forma de ser dele, ele apenas disse sim. Houveram 10 conversões. Mas pela minha forma de ser, eu sou mais crente que ele. O que me interessou de verdade é que alguém estava muito quebrantado. Alguém estava muito tocado. Alguém foi muito mexido. Veio o Espírito Santo e aquela pessoa testemunhou algo extraordinário na vida dela. Eu não neguei que outros 9 aceitaram Jesus, eu só não falei. Porque o que me chamou a atenção foi esse fato, desse homem. Vocês entenderam? Obrigado, irmão. Me convida para comer queijo. Sem a Leonor saber. É a mesma história. Mas Mateus dá o relato simples, em meia dúzia de versículos, e diz: 2 homens endemoniados foram libertos. Contudo, Marcos, que é mais sistemático, é um médico, olha as coisas de uma forma mais ampla. Foca a atenção, assim como Lucas é o médico. Eles focam a atenção em algo que se sobressai. Eu comecei essa mensagem dizendo para vocês que a obra completa é quando existe libertação e salvação. E nós vamos perceber no relato bíblico que não se fala nada do segundo endemoniado que foi liberto. Será que ele foi salvo? Será que ele foi cheio do Espírito Santo? Será que ele se tornou um evangelista? Não se fala, provavelmente não. Tem muita gente liberta que não é salva. Tem muita gente curada que não é salva. Tem muita gente abençoada, que foi abençoada por Deus, mas não é um salvo. Porque a obra completa é que a libertação leve à salvação, a cura leve à salvação, a conquista material leve à salvação, a gravidez desejada que não poderia ter, mas leve à salvação. Essa é a obra completa. E o destaque nessa história, nos olhos de Marcos e nos olhos de Lucas, é que esse homem liberto, ele não só foi liberto, mas ele foi salvo, e não só foi salvo, ele se tornou um evangelista, e não só foi um evangelista, ele expandiu a mensagem por 10 cidades. Termina aqui no versículo 20 do capítulo 5 de Marcos, dizendo que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito. Todos se admiravam. Outra coisa que nessa palavra introdutória, daquele dia, em que Jesus apazigua 2 tempestades. A primeira tempestade no exterior das pessoas que as prejudicava por dentro. A Bíblia não nega que teu problema financeiro é uma tempestade para você. A Bíblia não quer que você negue que o conflito na família é uma tempestade para você. A Bíblia não quer que você negue que não ter passado no vestibular para entrar na faculdade é uma tempestade na sua vida. A Bíblia não quer que você negue que ser corintiano é uma tempestade na sua vida. Brincadeira, hoje eu estou feliz, me perdoem, eu não quero falar de futebol, mas é que é uma semana de fortes emoções. Eu estou no meu emocional mexido. A Bíblia não quer que você negue que as coisas ruins que acontecem ao redor acabam te afetando e se transformam numa tempestade. A Bíblia não nega isso. Mas a Bíblia dá um passo a mais. E ela diz, tem uma tempestade pior que essa, é uma tempestade no seu interior. É uma tempestade que não vem de fora para dentro, mas que de dentro se manifesta para o que está fora na tua vida. É uma tempestade que ela causa a tempestade exterior. É a tempestade do coração, é a tempestade da alma, é a tempestade do cativeiro, é a tempestade do pecado, arraizado no interior da pessoa, que a torna uma escrava.
e que faz com que o exterior dela seja prejudicado. A Bíblia dá um passo além, e Jesus dá um passo além nessa história. Ele primeiro apazigua uma tempestade exterior, e naquele mesmo dia, aquele barco que está no mar chega do outro lado da margem, e a Bíblia diz que quando Jesus desce com os discípulos, vem ao encontro dele um outro homem trazendo uma tempestade que se manifestava e o flagelava, e flagelava as pessoas ao redor dele por anos. Uma tempestade enraizada no interior. E como é difícil uma pessoa que tem uma tempestade enraizada no seu interior. Aquela tempestade no interior da pessoa causa tantos danos para ela. A grande mensagem que Jesus traz nesse texto, a mensagem suprassumo da situação, é que nós devemos ter muito cuidado, atenção com as tempestades interiores, em detrimento até das tempestades exteriores. Ou seja, é a mensagem que a tempestade interior é pior do que a tempestade exterior, mas que infelizmente a grande maioria das pessoas, e eu temo que uma boa parte delas esteja aqui, valoriza mais, dá mais importância às tempestades exteriores do que a tempestade interior. Afinal de contas, a tempestade exterior é mais palpável, é mais visível, é mais materializada. A tempestade exterior marcada, materializada, vista numa falência financeira, numa doença grave, num divórcio, numa viuvez, ela é palpável, ela é percebida, ela é pública. Então ela tem um vulto maior para a maioria das pessoas. Enquanto as tempestades interiores das pessoas são tratadas como fantasias que devemos disfarçar e mostrar para os outros através de um sorriso, de uma piada, de uma boa roupa, de um semblante, de um comportamento que não tem problema nenhum. Vamos disfarçar, vamos fingir, vamos imaginar que não aconteceu nada. E esse mundo superficial de materialidade, esse mundo que não busca a raiz, mas só olha o copo da árvore, esse mundo que não busca a essência, mas mostra a superficialidade, esse mundo que gasta mais com cosmético, com produto de beleza, do que com compra de Bíblia, esse mundo que se interessa pelo exterior em detrimento do interior, esse mundo que vai na contramão bíblica, quando Paulo diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, não tem problema, porque o meu homem interior está se renovando todos os dias. Esse mundo que despreza o interior, mas exalta o exterior, em que as mulheres estão preocupadas em gastar, e eu digo mulheres, mas hoje homens também, mas é moda dizer mulher, gastar muita fortuna com beleza, com tempo. Já pensou quanto tempo gasta para arrumar esse cabelo, para ficar desse jeito aí? Mas não tem tempo de orar, mas não tem tempo de buscar Deus, que é capaz de ficar sem comer pratos deliciosos por causa da estética, mas para jejuar tem dificuldade. Esse mundo que vive dessa maneira, que trabalha dessa forma, engana as pessoas, dizendo para elas, o mais importante é o exterior do que o interior, o que deve te afetar mais é o exterior do que o interior. As pessoas estão desse jeito. Eu no Uber, essa semana, provoquei o assunto da fé e da salvação com o motorista do Uber. Nós conversamos alguns minutos sobre política, alguns minutos sobre economia, e eu buscando a deixa, buscando a entrada, até que eu vi que não estava surgindo nada, e eu apelei, eu falei, tua alma, como é que vai ser tua eternidade? E o motorista olhou no retrovisor, e quase que eu falo, não falei nada, olha para frente, seu.
Ficou olhando para mim, eu falei mais alguma coisa, e ele tentou voltar para a política. Ele tentou voltar para a economia, e ficou até engraçado, e eu indo para a alma, para a salvação, e ele falando de política, e tudo que ele falava de política, eu falava de salvação, e eu apresentei o plano de salvação para ele. Mas ele só ficava para cá, e quando eu perguntei, e onde você vai passar a eternidade? Ele disse, deve ter alguma coisa. Mas o Bolsonaro e o Lula estão numa disputa, hein? É assim que está esse mundo. É assim que está esse mundo. É assim que estão as pessoas. Mas nesse dia, nesse de 12.060 dias que Jesus teve a oportunidade de acordar neste mundo e ir dormir à noite, nesse dia, Jesus resolveu dar uma lição aos seus apóstolos. Ele resolveu mostrar que o mais importante era o interior. Ele resolveu apresentar a tempestade interior. Primeiro ele mostra a exterior, ele acalma a tempestade exterior, ele mostra a sua graça, a sua bondade. Mas como o mundo é terrível. Quando ele acalma a tempestade interior, diz no versículo 41, que todos ficaram com grande temor. E um pouco mais na frente, no Evangelho de Lucas, ou então no Mateus, não lembro agora, diz assim, ficaram todos admirados. Quando Jesus repreende a tempestade exterior, todo mundo fica admirado. Curou o enfermo, aleluia, glória a Deus. Prosperou, comprou carro novo, glória a Jesus. Graduou, fez pós-graduação. Chegou ao doutorado, glória a Jesus, que conquista maravilhosa. Ficaram admirados por causa da tempestade exterior que foi apaziguada. Mas ali na frente, Jesus resolve mostrar que o dinheiro e os valores materiais não prestam para nada. E o homem está endemoniado e se apresenta, e aqueles demônios dizem, nos permita sair daqui e ir para aqueles porcos, e 2.000 porcos são tomados por demônios, e os 2.000 porcos têm o destino que aquele homem teria, ou seja, morrem. Os demônios estavam ali para matar, porque o diabo só veio fazer isso, matar. Ele só veio destruir, ele só veio estragar a vida das pessoas. E os demônios entram nos porcos, e os porcos pulam do precipício, morrem todos eles. Porque Jesus acalmou a tempestade interior. E quando vocês olham no versículo 17 de Marcos 5, como resultado, está escrito que começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Percebam o contraste. Quando Jesus apazigua a tempestade exterior, todo mundo diz, legal, fica admirado. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quando Jesus vai lá e mexe no interior e apazigua a tempestade interior de um homem, expulsando os demônios, e quando saem os demônios vão para os porcos, e o lucro das pessoas fica prejudicado. Decápolis era uma região, Decápolis quer dizer 10 cidades, naquela região de Gadara. Era uma região popularizada por uma maioria gentílica, ou seja, pessoas que não eram judeus, não tinham os hábitos judeus. Para os judeus o porco era imundo e não deveria ser alimentação, mas para os povos gentios a suinocultura era algo valioso, valia muito dinheiro, dava muita importância, e naquelas 10 cidades, a maioria das pessoas viviam da suinocultura, ou pela pecuária do porco, cuidando, criando, ou vendendo, comercializando, ou os produtos que disso derivavam. Enfim, a população daquelas 10 cidades vivia em torno do comércio daqueles animais. Jesus, para
minimizar o valor dos bens materiais. Ele diz: podem ir, podem matar o porco, como que dizendo, podem matar os recursos materiais, que eles não valem nada. O que vale é essa alma, é essa vida que está indo para o inferno, e hoje chegou a salvação para ela, chegou a libertação para ela. É isso que Jesus está pregando, quando ele diz aos demônios: podem entrar nos porcos. Mas como as pessoas estão mais preocupadas com as tempestades exteriores, como os olhos delas estão colocados nas tempestades exteriores, elas veem aquele homem que outrora era um perturbado, agora livre. Elas se inquietam. Não porque o homem ficou livre, tanto faz para elas o homem ter ficado livre, o homem continuar perturbado. Tanto faz para essa gente alguém ser salvo, tanto faz para essa gente presa nos bens materiais, se o culto foi uma bênção, se o Espírito Santo baixou, se pessoas foram salvas, se houve santidade, se houve derramamento do Espírito, tanto faz. Elas não estão, né? Pode acontecer, está tudo bem, pode não acontecer, está tudo bem, porque o negócio delas fala para o seu irmão assim: money. Você vai sair da igreja, dizendo assim, falei em inglês. O que interessa é dinheiro, é bufufa. O que interessa é bem social, o que interessa é a aparência, é cara bonita. O que interessa é o exterior. O que interessa é a beleza, é a superficialidade. Para eles tanto faz, pode curar enfermo, pode batizar no Espírito, pode ser salvo ou não, tanto faz. Mas se mexer na bufufa, Jesus vai embora daqui, Jesus sai daqui. Quantas pessoas hoje vivem essa história dos porcos? Jesus chega na vida deles, Jesus os quebra por inteiro na área financeira, porque a vida deles inteira foi construída numa pirâmide de falcatrua, de mau negócio, de mentira, de engano, e Jesus fala: agora eu vou te limpar, eu vou te purificar. E quanta gente, quando começa a ser mexida nessa área, diz: Jesus, fora daqui, porque eu queria que o Senhor apenas apaziguasse a minha tempestade exterior. Deixa lá o meu interior todo confuso, deixa lá o meu interior todo perturbado. O que eu quero é ficar livre daquilo que me causa uma dor externa. Mas Jesus não está nem aí. Jesus não está se importando com isso. Ele sabe que ele veio para libertar os cativos de Satanás. E é isso que ele faz. Para concluir, tenho ainda muito a falar, e eu vou criar um suspense, porque o que eu vou falar ainda vai ficar para a noite. Mas eu não vou deixar ninguém sem o entendimento completo dessa palavra. Olhando para a Bíblia, no capítulo 5, vamos olhar para esse homem que tinha uma tempestade interior. Versículo 3, esse homem vivia nos túmulos. A situação dele era deplorável. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Por que ninguém conseguia prendê-lo? Porque ele já era preso. A Bíblia fala de 2 tipos de correntes. A Bíblia apresenta que existe uma corrente em Oséias capítulo 11, versículo 4, uma corda de amor que prende. É uma corda que envolve a pessoa. E em Isaías, no capítulo 61, versículo 3, diz de correntes de angústia. Então as pessoas ou são presas por uma corrente, uma corda de amor, ou elas são presas por uma corda, uma corrente de angústia. Esse homem era preso. Perceba a leitura do versículo 3. Coloca na tela para nós, por favor, o versículo 3, para que todos olhem na mesma direção. 5 de Marcos, versículo 3. Vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo.
Por que ninguém podia prendê-lo? Ou pode parecer algo contrastante, porque o versículo 4, na sequência, diz que ele era preso. Ele era preso. Ele era preso por cadeias que o acorrentavam, por opressão, por uma tempestade interior. Ele era preso. Nós temos que decidir na vida se nós vamos ser presos pelas correntes da opressão ou vamos ser presos pelas cordas de amor. Nós não recebemos Cristo na nossa vida para ficarmos soltinhos, leves, à vontade na vida. Nós recebemos Cristo para que Ele seja Senhor da nossa vida. É uma troca de corrente. Eu não quero saber de igreja, de religião, esses laços me prendem. Quem está preso não pode ser preso, porque já está preso. Não quer saber das correntes de amor, porque tem correntes de opressão na vida. Tem espírito angustiado. E quem vive acorrentado por espírito angustiado, só pode ficar livre se passar a ser preso pelas cordas de amor. E é isso que Jesus vai fazer ali. Ele vai tirar uma corrente de espírito angustiado e colocar uma corda de amor nesse homem. Mas até ali ninguém conseguia fazer isso. Termino dizendo para você o seguinte: as correntes que precisam ser quebradas não serão se outras cordas não te prenderem. Nós pregamos muito e falamos sobre a necessidade de amar. E tem pessoas que não conseguem amar. Mas sabem algo que é pior do que não conseguir amar? É não conseguir ser amado. Pessoas que não conseguem se sentirem amadas. Esse homem era um tipo de pessoa assim. Porque a vida que ele vivia era destrutiva e pessoas que o amavam tentavam impedi-lo do alto flagelo que ele cometia consigo mesmo. Tentavam impedi-lo de viver nas sepulturas, nos sepulcros, e tentavam prender ele, amarrar ele, e ninguém podia prendê-lo. Tentavam tirá-lo da possibilidade de voltar para a sepultura. Quantas mulheres estão tentando tirar o marido do vício do álcool? Quantos irmãos estão tentando tirar seus parentes da pornografia? Quantos crentes estão tentando tirar os seus irmãos da fé, da frieza e do legalismo religioso, da inércia espiritual? Estão falando, estão tentando prendê-los com corrente de amor. Ninguém está querendo te oprimir quando quer a tua libertação, quando quer que você mude. As pessoas que te amam estão querendo te dar uma vida melhor. Mas ninguém consegue prender com correntes de amor aqueles que estão presos por correntes de angústia. Precisa lidar com a tempestade interior. Bom, depois de Jesus libertar aquele homem, no versículo número 19, Jesus diz para ele: vá para a sua casa. Sepulcro, casa. Correntes, tempestades interiores de angústia, de opressão. Sepulcro. O texto diz que depois que ele foi liberto, ele passou a ser uma pessoa vestida, assentada, tranquila. Lar. Maior evidência de uma pessoa acorrentada por cadeias de opressão está no lugar geograficamente espiritual em que vive, na sepultura ou na família. Pessoas acorrentadas não conseguem atender ao que Jesus diz: vá para a tua casa, para os teus parentes. Não consegue viver para a sua família.
não consegue viver e ter alegria e desfrutar da sua casa, porque estão na sepultura, estão presas por correntes que os prendem na sepultura, e a família se torna algo desprezado. Preciso orar pela sua vida. Quero convidar toda a igreja, quem pode, evidentemente, se colocar em pé. Uma oração simples, e você apenas precisa crer. Eu sinto a necessidade de orar pelas pessoas que se sentem mal amadas. As pessoas que não conseguem se sentirem amadas. Eu não disse que são mal amadas. Todos nós somos amados. Todos nós. Eu não acredito que haja uma pessoa nessa terra que não seja amado por uma outra pessoa nessa terra. Eu não vou nem apelar e dizer que não conseguem ser amadas, porque Deus as ama. Porque Deus as ama. Mas eu estou dizendo de ser amado por pessoas. Tem nessa terra quem te ama. E eu quero orar pelas pessoas que se sentem mal amadas, que não se sentem amadas. Aquele homem era amado, nem que fosse pela sua mãe, ele tinha lar, então ele tinha mãe, ou ele tinha esposa, ou ele tinha filhos. Jesus manda ir para o lar e para os parentes, ele não tinha só um, ele tinha vários parentes. E Jesus fala, vá para o seu lar, depois que é liberto, vá para o seu lar, você vai sentir lá amor. Pessoas mal amadas, que não se sentem amadas, são amadas, são amadas. Você amado, tem gente que é capaz de dar a vida por você, e eu não estou falando daquele que já deu a vida por você. Eu estou falando de gente física que te ama. São as tempestades interiores, as correntes por dentro, o espírito angustiado, que impede a pessoa de se sentir amada quando ela é amada. Eu não vou lhe chamar aqui na frente, para isso não precisa ter exposição. Você que se enquadra nisso e sabe, eu vou pedir que tome essa oração para você. Tome a resposta dessa oração para a sua vida. As pessoas não vão mudar em nada. Você vai mudar. Você vai mudar. Todo mundo, por favor, curve a sua cabeça, e eu vou pedir essa descrição agora mesmo, para que todos possam ficar consigo mesmos. A Bíblia em alguns momentos fala para a gente fazer introspecção, ou seja, entrar dentro de nós e olhar para nós mesmos. Fala que nós devemos nos julgar, nós devemos ter o nosso caminho julgados por nós mesmos. Alguém amado, que não se sente amado, tem um problema de cativeiro interno. Alguém amado que não se sente amado, tem um problema de tempestade no seu espírito. E no nome do Senhor Jesus, eu uso dessa autoridade, daquele que tem poder para repreender a tempestade exterior, para também repreender a tempestade interior. E em nome de Jesus, chega até a sua vida agora uma corda de amor, que vai te prender, que vai te amarrar, e ela está cumprindo isso na sua vida, porque o cativeiro, a tempestade do espírito angustiado, a corrente da opressão interior,
está sendo quebrada agora pela voz daquele que tem o poder para repreender o vento, para repreender o mar, e também tem o poder para libertar os cativos de espírito. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida libertação interior, desvalorização da tempestade exterior, valorização do que Jesus fez na tua vida e está fazendo agora. Em nome de Jesus eu oro assim. Amém.